Atenção, moçada do primeiro ano do ensino médio. Aqui é professora Fabiana quem vos fala. E hoje teremos uma aula de química, isso mesmo, química no primeiro ano do ensino médio, e nós faremos uma correção de atividades de composição e propriedades da matéria no guia de estudos, o antigo caderno de atividades do ano passado, que vocês brigam comigo falando que, ai, professor, não é guia de estudos. Sim, é do guia de estudos. Então, nós vamos lá no nosso guia de estudos, certo? Na página 11 do guia de estudos. Então, corre lá, pega o seu guia de estudos. Enquanto isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Pega lá que dá tempo. Vai ser a página 11 do guia de estudos, certo? Então, vamos lá. Pronto. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, a questão 8, nós vamos fazer apenas algumas questões, certo? Composição e propriedades da matéria. A questão 8, pessoal, é uma questão do Enem, tá? As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. Tá? Então, ao lado, as seguintes explicações foram dadas para a presença do elemento vanádio na água mineral em questão. Então, aqui, nesse rótulo, tem a composição química provável em mol por litro da água mineral. Então, ela tem o sulfato de estrôncio, de cálcio, de potássio, de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e as proporções aqui em mol por litro. As características físico-químicas, tá num pH a 25 graus Celsius, tá numa temperatura da água na fonte de 24 graus Celsius, então tem algumas características. E a classificação dela, alcalino, bicarbonatada, fluoretada, vanádica. Então, a primeira informação, explicação que tem aqui nessa questão. No seu percurso até chegar à fonte, a água passa por rochas contendo minerais de vanádio, dissolvendo-os. Falando sobre o vanádio na água, tá, gente? Segunda, na perfuração dos poços que levam aos depósitos subterrâneos da água, utilizam-se brocas constituídas de ligas cromo-vanádio. Será? E a terceira, foram adicionados compostos de vanádio à água mineral. Pessoal, para ter vanádio na água mineral, quais dessas afirmações que a gente pode considerar como sendo plausíveis, aceitáveis? A 1, no seu percurso até chegar à fonte, a água passa por rochas contendo minerais de vanádio, dissolvendo-os? Sim, essa é plausível. A 2, na perfuração de poços que levam aos depósitos subterrâneos, utilizam-se brocas constituídas de ligas de cromo-vanádio? Não, né, pessoal? E foram adicionados compostos de vanádio à água mineral? Também não. Então, a única que é plausível é a letra A. Bom, vocês, em aula, vocês se lembram que algumas destas questões já foram feitas. Então, nós estamos recapitulando. Esta questão eu só fiz para recapitular a questão que nós já havíamos feito, certo? A questão 9 nós comentamos em sala de aula, falando do topsóil. Depois, a questão
10. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado respectivamente em 1 e em 2 do esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa estará pronta para ir ao forno. Então, depois que ela subiu, tá? Primeiro fez a massa, fez uma espécie de bola, colocou na água, passado um certo tempo, a bola subiu, certo? Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira: a bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação C6H12O6, que é a glicose, formando-se 2 álcool comum e 2 gás carbônico e liberando energia. Considere as afirmações abaixo. Primeira, a fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo? Vamos lá, pensando. Segundo, durante a fermentação ocorre produção de gás carbônico que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. E aí? Terceiro, a fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe? E aí, quais dessas afirmações estão certas? Será que são mais de uma? Será que é uma só? Bem, pessoal, aqui na fermentação precisamos de seres vivos. Então, para produzir gás carbônico, então vai ocorrer a produção de gás carbônico, tá, pelos seres vivos que estão presentes, tá, no fermento biológico. Então, a única questão, a única alternativa, desculpe, que vai estar certa, vai ser a 2. Durante a fermentação, ocorre a produção de gás carbônico, que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Aqui embaixo, pessoal, tem a diferença entre o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico, tá? Eu acho que eu já expliquei para vocês, mas a gente vai dar uma recapituladinha, tá? É feito à base de bicarbonato de potássio. Ele que é o responsável pelo crescimento das massas de bolo, que vai ser por meio de uma reação química durante o forneamento, quando está lá no forno. Já no fermento biológico, ele tem fungos microscópicos vivos, tá? Que são as leveduras, que vão promover o crescimento das massas de pães por meio da fermentação, que é antes do forneamento. A levedura vai ingerir os nutrientes da massa e, consequentemente, ela vai liberar gases e substâncias aromáticas que são responsáveis pelo volume, pela textura, pelo aroma e os sabores característicos dos pães, certo? Que delícia um pãozinho agora, hein? Bom, agora, questão 11. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna,
aromatizando-a conforme mostrado na figura. Então, aqui, a geração de vapor, né, que é por um gerador. Aqui nós temos uma parede e aqui a saída de vapor da sauna e aqui as folhas, que é a sauna úmida. Qual o processo de separação que é responsável pela aromatização aqui que é promovida nessa sauna? É a filtração simples, a destilação simples, a extração por arraste, a sublimação fracionada ou a decantação sólido-líquido. A extração por arraste, não é, pessoal? Ela vai utilizar o vapor d'água para extrair das plantas os óleos essenciais que têm baixo ponto de ebulição para deixar um perfume ali, um aroma ali na sauna úmida. Certo? A questão 12 também do Enem, a 11 também era, né? As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de diferentes densidades, diferentes raios de rotação, diferentes velocidades angulares, diferentes quantidades de cada substância ou da diferente coesão molecular de cada substância. Das diferentes densidades, não é, pessoal? Porque tem uma rotação gerada no aparelho. Os sólidos que estão em suspensão ou os líquidos que são miscíveis com maior densidade vão se depositar lá no fundo do recipiente, acelerando a separação dos componentes da mistura. Então, por isso que vai ser o processo utilizando centrífugas ou centrifugação, é por diferentes densidades. Na questão 13, também do Enem, vamos lá, falando sobre Belém, que é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas, é filtração. Micro-organismos, a filtração não vai resolver. A cloração. A cloração, sim, porque vai utilizar o elemento químico cloro, tá? Para desinfectar a água, para diminuir a quantidade de micro-organismos que vai chegar até os consumidores, ou seja, a população ribeirinha. Coagulação? Coagulação só vai fazer com que partículas se aglomerem, mais nada. A fluoretação? O flúor é utilizado no quê? Para diminuir a incidência de cáries. E a decantação só para separar as partículas. Então, o único adequado aqui é a cloração. A questão 14, também do Enem, certo? Em uma visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série
de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: primeiro, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Segundo, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Terceiro, o caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Bom, primeiro, pessoal, o que aconteceu ali? Tá? Ela é cortada, mesas para que conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada, para a retirada do caldo, ela é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para retirar materiais metálicos. Então, o que é feito aqui primeiro é a separação magnética. Então, quais itens que podem ser? Tanto A, quanto B, quanto C. D e E estão fora já. Segundo, após esmagar o bagaço, que geram vapor e energia. Bom, após se esmagar a cana, então, quando esmaga a cana, eles vão fazer o quê? Uma extração. Para quê? Para retirar o caldo da cana. Então, poderia ser tanto a A quanto a C. E, por fim, o caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros. Quando passa por filtro, ele é filtrado. Então, é uma filtração. Então, a única que vai caber aqui é o item C. A palavra-chave aqui, pessoal, é a filtração, para distinguir entre a A e a C. Então, prestem bem atenção nessas questões que elas são com palavras-chave que podem depois levar vocês ao erro, tá? Que induzem ao erro. Então, a palavra-chave foi essa aqui, ó, na terceira, passado por filtros. Então, é aí que vai dar a resposta correta para vocês, certo? Bem, pessoal, então, hoje eu vou encerrar essa correção por aqui. Nas nossas aulas, nós faremos outras correções, mas eu quero que vocês continuem estudando, tá, pessoal? Não vamos desanimar, vamos continuar as nossas atividades sempre, vamos fazendo tudo que for pedido e sempre com bastante otimismo, com bastante garra e com bastante fé. Por hoje é só, fiquem com Deus e até mais. Tchau, pessoal!